O Jardineiro é a nova minissérie de suspense da Netflix que vai te deixar bem indeciso sobre o que você quer que aconteça. Mas se você quer saber o porquê, vem comigo falar sobre O Jardineiro com e sem spoilers. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Olha, eu vou falar bem brevemente sobre a série sem spoilers, porque eu realmente quero me aprofundar mais a falar sobre algumas coisas do que aconteceu aqui na série, com spoilers, com mais detalhes, então essa parte aqui sem spoilers vai ser bem breve. Mas não se preocupa que quando eu for falar com mais detalhes, eu te aviso, beleza? Em O Jardineiro nós acompanhamos o Elmer, um jardineiro que devido a um acidente quando criança é incapaz de sentir qualquer tipo de emoção ou sentimento. Elmer vive com a sua mãe e juntos eles têm um horto. Mas o que parece ser uma simples loja de plantas, na verdade, não passa de uma fachada para o verdadeiro negócio da família. Elmer mata pessoas por encomenda. E o grande dilema aqui em O Jardineiro se inicia justamente quando o Elmer, estranhamente, acaba se apaixonando pelo seu próximo alvo, o que não agrada em nada a sua mãe, que realmente quer que o Elmer continue tocando ali o negócio da família. Eu não consigo falar o negócio da família e não pensar em sobrenatural. Pra quem assistia a série sabe muito bem do que eu tô falando. Mas enfim, bora continuar aqui. Bom, como eu comentei antes, eu quero falar bem brevemente sobre a série sem spoilers, então já vou abrir essa crítica dizendo que eu gostei de O Jardineiro e recomendo muito a quem gosta de um suspense e de algo assim sobre assassinato em série e coisas do tipo. Achei O Jardineiro uma série muito gostosa, muito intrigante e muito instigante. Você consegue se envolver bastante com os personagens, principalmente, é claro, com o protagonista, o que deixa a gente um pouquinho confuso, digamos assim, porque a gente sabe que ele não é uma pessoa tão boa assim, porque como eu comentei antes, ele mata pessoas por encomenda. Então o tempo todo, enquanto eu tava assistindo aos 6 episódios, porque essa aqui é uma minissérie, então você acaba rapidinho, o que é uma outra vantagem, um outro ponto bom em assistir aqui O Jardineiro, mas como eu tava falando, o que me deixou a todo tempo, enquanto eu assistia, meio confusa sobre os meus sentimentos, porque eu estava gostando desse personagem, mas sabia que ao mesmo tempo ele não era alguém tão bom, e aí eu ficava indecisa sobre o que eu queria que acontecesse, que ele fosse pego pela polícia, que ele fosse preso, que tal coisa acontecesse, que tal coisa não acontecesse. Enfim, quando vocês assistirem, e pra quem assistiu sabe muito bem o que eu tô falando, você fica ali meio confuso. Mas, por que você fica mais confuso ainda? Porque aos poucos você vai vendo que nem tudo é preto no branco. Tem todo um contexto do porquê o Elmer é assim, nem tudo é tão justo, e aí você fica indeciso, você fica do lado dele, ao mesmo tempo que você se sente culpado por esse sentimento. Tem um romance todo ali que você acaba shippando, pelo menos eu shippei, então eu me senti um pouquinho no muro sobre algumas coisas que iam acontecendo, eu não sabia como me sentir, e isso é uma parte que te pega muito bem, é muito instigante, é muito intrigante você mesmo ficar indeciso sobre o que você quer que aconteça com o Elmer. E é claro, você começa a ficar com um certo ódio de uma certa personagem, mas eu não vou dar mais detalhes aqui. Pra mim, tudo isso que eu acabei de comentar é o fundamental pra você se apegar tanto à série e pra fazer ela valer tanto a pena. Quer dizer que a série é perfeita? Não, pra mim ela não é perfeita, porque existem, assim, alguns núcleos de alguns personagens ali que eu achei um pouco deslocado, um pouco cansativo e até meio jogado ali sem muita razão pra existir. É claro que eu sei porque esses personagens estavam ali, mas eles estavam criando uma subtrama ali para aqueles dois personagens que não me atraiu em nada e que na verdade toda vez que eles apareciam em tela eu só queria que acabasse logo porque eu queria que voltasse pro Elmer e pra Violeta e até pra mãe dele também. Mas tirando esse núcleo e algumas conveniênciazinhas de roteiro que tem sim, e alguns detalhes sobre como que exatamente funciona essa falta de capacidade de sentimentos do Elmer, eu diria que O Jardineiro vale muito a pena e como eu falei, é uma série bem curtinha, tem só 6 episódios e é muito gostosinha de assistir. Então se você não assistiu, assiste sim, porque vale muito a pena. Já comenta aí embaixo pra mim se você vai assistir, deixa o like nesse vídeo se você gostou e é claro, agora vamos pra parte com spoilers, porque eu quero comentar algumas coisinhas que aconteceram. Então se você não assistiu, corre lá, assiste e depois volta aqui pra ver comigo essa outra parte dos spoilers.
E é claro, não deixa de se inscrever no canal, tá? Pra não perder nada que rola por aqui. Mas agora, sem enrolação, bora pra parte com spoilers. Bom, pra aqueles que não foram tão apressados assim quando acabou o 6º episódio da série e não foi já saindo da Netflix, viu que a série tem uma cena pós-créditos que se trata justamente daqueles 2 investigadores de desaparecidos encontrando ali numa praia vários sacos com ossos de pessoas aparecendo ali na beirada da praia, dizendo que provavelmente eles teriam que reabrir o caso. Inclusive, só para um adendo aqui, caso não tenha entendido de quem eu me referia quando eu tava falando de um núcleo que eu não gostei nem um pouco na série, era justamente sobre esses investigadores e todo o romancezinho deles ali, tá? Eu achei a investigação muito fraca, muito conveniente, algumas coisas que eles encontravam muito fácil e a gente via eles descobrindo, mas ao mesmo tempo a gente já sabia de tudo que acontecia, então eu não gostei nem um pouco desse núcleo. Entendo a existência deles, mas achei que ficou um pouco deslocado de tudo ali, porque, como a gente percebeu, essa não era uma série exatamente de investigação, então acho que colocar esse romance deles ali, essa investigadora, não me agradou em nada. Mas enfim, não era nem sobre isso que eu queria falar, era sobre a cena pós-crédito que, se você viu, deve ter ficado se perguntando o que isso significa. Inclusive, gente, eu vi algumas pessoas pela internet um pouco confusas sobre o que aquilo se tratava, se tratava de ser novos casos do Elmer e da mãe dele, que eram novas pessoas que eles estavam matando, mas pra mim eu acho que ficou extremamente claro pra quem prestou atenção na série. Quando os investigadores vão com mandato até a casa lá do Elmer e da mãe dele para encontrar os corpos ali do pessoal que eles matavam, eles acabam se deparando com tudo mexido ali a terra e depois a gente vê o que aconteceu. A China, a mãe do Elmer, fala para ele mesmo que ela tirou às pressas todos os corpos dali e jogou no mar com a ajuda daquele outro cara que foi morto pela Violeta, o tal do Orson. Já foi falado ali que ela jogou no mar, então eu não entendi porque algumas pessoas não entenderam muito bem sobre o que se tratava aqueles corpos ali. Eram justamente esses que eles achavam que ia se perder no mar, mas acabou indo parar numa praia e, por coincidência ou não, foi encontrado justamente pela tal investigadora. Quer dizer que isso vai abrir uma nova investigação e a gente vai ter uma 2ª temporada focada nisso? Afinal de contas, dá um pouco mais de credibilidade ali para aquela investigadora? Pode ser, mas isso é algo bem remoto de se acontecer porque O Jardineiro está prometido pela Netflix como uma minissérie, ou seja, ela geralmente não é para ter uma continuação. Mas como já aconteceu alguns casos da Netflix renovar sim para uma 2ª temporada séries que primeiramente eram minisséries, então a gente não vê como algo impossível, principalmente se a série fizer bastante sucesso, o que eu acho que está acontecendo vagamente, pelo menos. Então, se isso realmente acontecer e houver uma 2ª temporada, acho que vai ser, eles deixaram essa ponta solta ali, pensando até nisso, como algo para reabrir esse caso e ser mais perigoso ali para tentarem prender a China e o Elmer. Mas agora indo para outra coisa que eu tenho quase certeza que você acha bem mais importante do que essa cena pós-crédita. A Violeta aparecendo lá para se encontrar com o Elmer depois de alguns meses. Mas o que é mais curioso mesmo nesse reaparecimento dela é o pedido que ela faz ao Elmer. Ela fala que quer que ele desapareça com alguém e a série termina com ele perguntando: quem? E aí, pessoal, agora a gente não tem como cravar em pedra sobre quem ela está falando, mas a gente pode especular. E na minha humilde opinião, eu acho que a pessoa mais provável dela pedir pro Elmer fazer desaparecer é justamente a mãe dele. E aí você pode pensar, nossa, mas por que ela pediria para ele matar a própria mãe? Isso é muito desumano. Mas vamos lá, gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Todo mundo que tava meio que no caminho da Violeta, que poderia fazer mal a ela, já era, que era aquele amigo do ex-namorado dela, a própria mãe do ex-namorado dela, que foi morta pelo próprio Elmer, e agora uma pessoa que impediria qualquer início de uma vida melhor para a Violeta seria justamente a mãe do Elmer. E por quê? Porque a Violeta gosta dele e sabe que foi a própria mãe dele que mandou o Orson e tentar matá-la. Então, tem que tirar a mãe dele do caminho para que os dois possam ficar juntos, porque eu acho mesmo
que a Violeta gosta genuinamente do Elmer e ela sabe disso, porque quando ela tava indo embora, falando que ia embora ali para suas amigas, ela fala que era diferente com ele. A amiga fala que provavelmente ela vai esquecer dele e ela fala que não, porque ela sabe que é diferente com ele de todos os outros casos que ela teve. Provavelmente ela saiu e percebeu que mesmo assim não conseguia esquecer dele e que ela queria ele sim na vida dela, mesmo com os seus segredos que ela também tinha, apesar de não ser tão pesado quanto o dele, afinal de contas ele matou muito mais gente, mas ela não era uma pessoa tão certinha assim, digamos, né? Ela matou o ex-namorado, ela acabou matando o Orson ali e com bastante vontade, digamos assim, vocês entenderam bem o que eu tô querendo dizer. Então, na minha opinião, ela pede pro Elmer pra ele matar a própria mãe, pra que assim não haja nenhum empecilho na relação dos dois, já que o Elmer ficou ali ainda na cidade, no mesmo local com a sua mãe. Mas aí você me pergunta, mas como que ela pode ter coragem de pedir pra ele matar a própria mãe? A gente tem que lembrar que, teoricamente, ele não tem sentimentos, então matar a própria mãe não é tão difícil assim pra ele. Mas aí você me questiona, mas a Violeta sabe disso? Porque quando eles estavam conversando ali no carro, quando ela descobriu que ele era um assassino, não mostrou exatamente ele contando todo sobre a vida dele, sobre ele ter sofrido um acidente que fez ele ficar incapaz de ter sentimentos, e foi a partir daí que ele e a mãe começaram a matar pessoas para conseguir dinheiro. Só mostrou ali meio que ele falou para ela que matava algumas pessoas, disse até que tinha matado 11 pessoas, se eu não me engano, e aí meio que ela entendeu que era por encomenda e que ela era o próximo alvo, só que ele acabou se apaixonando por ela, o que fez ele mudar, mas não deu a entender que ele tinha falado sobre essa parte dele não sentir nenhum tipo de emoção ou sentimento, o que seria aí um pequeno furinho de roteiro. Concordo com vocês. Mas, como ele teve alguns cortes, pode ser que se houver uma segunda temporada, dê indícios de que ele contou toda a verdade pra ela. Ou não, vai saber. Mas eu realmente acho que a pessoa que faria mais sentido ela pedir pra desaparecer é a mãe dele, porque só assim pra eles dois terem um futuro juntos. E aí a gente vai pra uma outra pergunta. O Elmer realmente perdeu todas as emoções e sentimentos depois que ele tirou o tumor? Mais uma vez a gente vai aqui na base da especulação. E a minha hipótese é que não. Ele não perdeu todas as emoções. Eu acho que talvez a intensidade das emoções, de tudo que ele sente, diminuiu um pouco, mas ele não as perdeu totalmente. Porque como a gente pode ver ali naquele último episódio mesmo, quando a Sheena tá contando tudo, narrando a história, ela fala meio que dando a entender que nem ela mesmo tem total certeza que o Elmer perdeu todos os sentimentos e emoções, porque ela fala que ele demonstra ter um certo rancor, um certo ódio, e aí ela fala que não sabe se ele tá fingindo ou se é só uma lembrança do que tinha no passado, mas que faz ela ter um certo medo dele também. Ou seja, nem ela mesmo sabe como o filho tá se sentindo ou não sentindo, né? O que deixa essa pulguinha aí na nossa orelha. E ela diz que ele parece ter rancor. E pra mim, vamos ser sinceros, gente, pra mim rancor é um tipo de sentimento. E o jeito que demonstra ele ali falando com ela, o jeito que ele reage às coisas, me parece que ele sente sim alguma coisa que não é exatamente só algo, um sentimento dele saber o que aconteceu, dela ter traído ele, de ter feito tudo aquilo. Não me parece muito crível. Outra coisa que pra mim reforça essa ideia de que ele não perdeu todos os sentimentos é que justamente quando a Violeta reaparece, ele diz a ela que andou procurando por ela. E vamos lá, gente. Eu sei que eles tiveram uma relação ali que foi importante pra ele. Ele, por mais que ele não, se ele realmente não sente nada, ele entende que o que ele teve era muito bom, foi importante, mudou a vida dele. Mas eu acho que mesmo tendo consciência dessa importância, se ele realmente não sentisse mais nada, ele não estaria procurando por ela, perguntando por aí onde ela tá, o que ela tá fazendo. Enfim, eu acho que ele tem sim alguns sentimentos ainda e ele só continua ali com a mãe, tocando a vida meio apático, porque ele não vê mais nada que ele possa fazer na vida.
O que ele conhece de vida é justamente ficar ali com a mãe. E a única alternativa que ele teria de felicidade ou de fazer qualquer outro tipo de coisa diferente era justamente ficar com a Violeta. Só que ela deixou ele, ela viajou, foi embora. Então é por isso que ele continua ali com a mãe. Mas uma oportunidade de fuga seria encontrar ela e por isso que ele fica perguntando por ela por aí. Faz sentido? Porque pra mim faz muito sentido. Tipo assim, ele tá com aquela cara ali, tá meio apático, sem sentimentos, porque a única coisa que daria vida pra ele, daria felicidade pra ele, seria justamente a Violeta. Comenta aí se vocês concordam comigo. Agora, só tem mais uma coisa que eu queria mesmo questionar com vocês. Vocês acham que o Elmer e a Sheena, a mãe dele, voltaram a fazer os seus negócios? Porque eu acho que essa parte ali nesse finalzinho, de quando a Sheena estava narrando o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, ficou um pouquinho confuso. Eu acho que, teoricamente falando, e sendo mais plausível, eles não voltariam a matar pessoas, afinal de contas, já tinha tido a polícia um mandato para ir ver ali a casa deles e tudo mais, seria muito arriscado, mas eu achei um pouquinho estranho de que quando a Sheena estava narrando, falando que ele voltou para sua estufa e a fazer suas coisas, mostra rapidamente um daqueles frasquinhos verde, tinha aquele veneno das plantas que ele usava para matar as pessoas. Então eu achei um pouquinho curioso, mas eu realmente acho que eles não voltaram a matar ninguém, até porque o Elmer não gostou, ele tinha se revoltado com ela de ficar usando ele para fazer esse tipo de coisa. Mas ficou um pouquinho em aberto aí, ficou essa dúvida. Acho que fizeram isso mais uma vez de propósito também, para deixar a gente justamente confuso. Mas se fosse para chutar, eu acho que eles não voltaram a fazer isso e estão realmente só tocando ali com as plantas, com o horto deles e tudo mais. E talvez ele só como ele é meio cientista, né? Ele gosta de mexer ali com as plantas, ele gosta de continuar fazendo, talvez, provas ali, testes, enfim. E aí, por isso que mostrou aqueles frasquinhos. Comenta aí o que vocês acham, que eu tô muito curiosa. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal e ativem o sininho pra curtir tudo que eu posto por aqui. Eu posto críticas de filmes, séries, vídeos de curiosidades, tem de tudo um pouco por aqui, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, veja os outros vídeos do canal e até mais.